E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Hélio e a partir de hoje vamos iniciar o desenvolvimento de um app com Flutter. Vamos fazer o cadastro completo de contatos, armazenando os dados no SQLite. Um estudo de caso simples que permitirá o estudo das tecnologias, da estrutura e de alguns padrões de projeto. E na aula de hoje, vamos fazer as interfaces do nosso projeto, focando na aprendizagem na sintaxe, em alguns conceitos de programação orientada a objeto, do uso de bibliotecas e de como funciona um widget. Pessoal, eu sei que vocês estão ansiosos e afobados em desenvolver rapidamente e ver o nosso app pronto, funcionando. Mas não caiam nessa armadilha. Não sejam um mero digitador de código. Assim, se atentem em aprender os conceitos fundamentais necessários que tentarei explicar. Então, sem mais delongas, bora para a aula! E já estamos aqui com o nosso Visual Studio Code aberto. E para esta aula precisaremos do plugin do Flutter e o emulador configurado. Caso você não tenha feito isto e não saiba como faz, tem uma videoaula aqui com passo a passo de tudo que você precisa. Então assista lá, faça tudo o que você precisa e continue aqui depois, beleza? Então o primeiro passo aqui, pessoal, é criar o nosso projeto Flutter. Para isso, vamos acessar o menu View e o submenu Command Palette, ou use o atalho Ctrl+Shift+P. Clicando nele, abre essa aba aqui, que seria o comando de paletas, onde nós temos acesso a todas as funcionalidades do Visual Studio Code. Então, pelo menos para mim, já está aparecendo aqui a opção que nós precisamos, seria Flutter New Application Project. Caso não apareça para você, basta digitar aqui Flutter, ele mostra aqui todas as opções do Flutter. Então eu clico aqui, New Application Project, aí seleciono aqui o local onde criaremos o projeto, eu vou colocar aqui a área de trabalho, seleciono a pasta e ele pergunta um nome, certo? Aqui pode ser o nome que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui Agenda Underline CRUD, certo? Apertando Enter, ele já cria o projeto, abre aqui no Visual Studio Code e faz todas as configurações necessárias. O projeto criado já traz aqui a estrutura básica pronta e um app de exemplo. Para executar o projeto, basta acessar aqui o menu Run e o submenu Start Debugging, ou o atalho F5. Em seguida, escolhemos aqui o emulador e assim o Visual Studio Code emula o celular, compila o nosso projeto para gerar o app e envia esse app para ser executado aqui no nosso emulador. E esse aqui, pessoal, é o app de exemplo, no qual tem um contador e na medida que clicamos aqui no botão, ele adiciona 1 no contador. Deixa eu só redimensionar aqui o tamanho do Visual Studio para que possamos ver os dois ao mesmo tempo, certo? Uma sugestão, pessoal, é que na medida que o emulador for carregado, você não feche mais, porque ele é a parte mais pesada da execução. Caso você precise fazer alterações, você tem aqui duas opções, o Hot Reload e o Restart. No Restart, pessoal, ele reinicia todo o seu app, assim ele não consegue manter o estado da aplicação, os dados que você trabalhou na execução do emulador. Repara aqui que está o número 4, se eu dou Restart aqui, ele reinicia com 0. Uma outra forma de fazer a alteração, pessoal, é o Hot Reload, né? Então deixa aqui, ó, tá no número 4, vou colocar 5. Vou alterar aqui o título de aula, Flutter, e na medida que eu salvo, ele já chama aqui o Hot Reload, e ele não reinicia o app, mas ele reconstrói as telas enviando as alterações. Reparem que, ó, ele conseguiu manter o estado da aplicação, porém, ele efetuou as alterações. Voltando aqui no Visual Studio Code, vamos entender esse processo de execução. Quando iniciamos a execução do nosso projeto, Visual Studio Code procura a função main, que fica localizado no arquivo main.dart. O main.dart fica na raiz da pasta lib do nosso projeto. A pasta lib é o local onde vamos colocar toda a nossa programação. Então, o main é o start do nosso projeto. É ele que inicia a execução.
Dentro do main é chamada a função runApp, é uma função nativa do Flutter. O que essa função faz? Se passarmos o mouse em cima dele, já tem algumas informações, e se apertarmos o Ctrl, ele permite a navegação do código. Clicando nele, ele automaticamente busca o arquivo onde está essa função, abre e mostra a programação. A função runApp é uma função sem retorno que recebe como parâmetro um objeto do tipo widget. E dentro da função temos este único comando, onde esse primeiro trecho ele inicia um objeto do tipo widget flutter binding. Esse objeto é o que faz com que o nosso app funcione adequadamente. É esse objeto, widget flutter binding, que associa o nosso app com o mecanismo do Flutter, beleza? Mas quem seria esse app? É o que está sendo passado aqui no main, que é o myApp. Quem que é esse myApp? É a classe que foi criada aqui logo abaixo como exemplo. Então, se você está vindo de outra linguagem de programação, é como se nós fizéssemos algo assim. myApp, objeto, igual new myApp. E aqui eu passo como parâmetro o meu objeto. Então, declarei um objeto do tipo myApp, criei chamando o construtor e passei como parâmetro o objeto que foi criado, tá? Então, esse cara equivale a isso aqui. É por isso que ele está aqui dentro sem a declaração, tá? E no Flutter, o new é permitido para que programadores vindos de outra linguagem de programação se adaptem, mas podemos ocultar o new, ficando assim como estava. Então, o que você precisa atender? runApp cria um objeto que faz com que esse cara funcione adequadamente. O que é esse cara aqui? É a criação do objeto da classe que foi definido logo aqui embaixo. Então, é como se tivesse o new aqui. Mas o que seria o myApp? myApp, pessoal, é uma classe comum que qualquer pessoa pode definir e que recebe herança de um widget, que é uma biblioteca nativa do Flutter. No Flutter, tudo é widget. A tela, o menu, o botão, o campo, o rótulo, texto, ou seja, tudo é widget. Todo widget possui o método build, que é responsável em desenhar a interface. É por isso que este método retorna um widget. E nessa classe myApp está sendo definida design, o tema e qual vai ser a tela principal. Então, se arrancarmos aqui a importação, eu posso mostrar melhor. No design, eu posso definir o Cupertino, que é o design utilizado para o iOS, Material, design utilizado para o Android, e o Widget, que é um design genérico. Lembrando aqui, pessoal, que é só o design. Então, eu posso utilizar o Material e gerar o meu projeto para o Android e também para o iOS. É somente uma questão de design, de aparência. E mesmo que eu utilize aqui o Material, muitos widgets conseguem identificar para qual sistema operacional está sendo renderizado e se adaptar. Por exemplo, aqui, esse app bar para o Android está sendo renderizado à esquerda. Se eu renderizo da forma que está aqui para o iOS, ele será renderizado aqui centralizado, que é uma característica do iOS. Beleza? Então, além aqui do design, estamos definindo o tema e quem será a minha tela principal, que é o My Home Page. Quem que é o My Home Page? Também é uma classe comum, que qualquer pessoa pode definir e que estende também, como eu disse para vocês, tudo é widget, tá? E como ele é um widget, ele possui o método build. Então aqui, ó, nesse arquivo main, está sendo definido três coisas. O método principal main, esta classe myApp e o homepage. O ideal é que a gente separe um para cada arquivo. Então, pessoal, vamos organizar essa bagunça aqui. Para este arquivo main-dash, vamos manter somente a função main, que dá start do projeto, e vamos criar mais dois arquivos. Uma para armazenar a classe myApp, que seria a classe de configuração do nosso app,
e a outra para armazenar a classe My Homepage, que é a tela principal do nosso app, beleza? Então eu venho aqui na pasta lib, onde devemos colocar toda a nossa programação e criar uma pasta. Então, selecionando a lib aqui, nós temos essas duas opções. A primeira seria para criar um arquivo, a segunda para criar uma pasta. Então, crio uma pasta, coloco app, e dentro do app eu vou criar o arquivo my_app.dart. Todo arquivo vai ter a extensão .dart, beleza? Então eu venho aqui no main, dou um Ctrl X na classe myApp e eu colo aqui dentro, tá? Como ele está no arquivo separado, agora preciso fazer a importação da biblioteca que eu estou utilizando. Você pode vir aqui, ó, na lâmpada, onde eu tenho a opção, ou clico aqui onde está vermelho, aperto o atalho Ctrl ponto, que também ele apresenta as opções. Vou fazer a importação do material, tá? Conforme estava lá. Salvei. Agora eu venho aqui no app, eu vou criar um outro arquivo para a nossa tela principal. Só que esse MyApp é um arquivo de configuração e o My Homepage seria de telas. Então, para organizar, eu vou separar uma outra pasta. Criei uma pasta dentro do app. Eu vou colocar aqui de View, onde eu vou colocar todas as telas. Crio um novo arquivo. Coloco my_home_page.dart, tá? Eu venho no main, copio a classe, tiro do main e jogo aqui meu novo arquivo, tá? Faço a importação, material, salvei. Aí aqui no main, pessoal, tá acusando erro, por quê? Porque neste arquivo não existe mais a classe myApp. Então preciso fazer a importação, porque está em um outro arquivo, em uma outra pasta. Fiz a importação, salvei. Eu venho aqui no myApp também, que chama My Homepage, que está em um outro arquivo. Então eu faço a importação também, tá? Salvei. E aqui no teste pode ser que dê erro, pessoal, que é uma classe de teste. Então, como estamos aprendendo, não vamos trabalhar com teste. Então, você pode apagar o arquivo, tá? Então, tá aqui, salvei. Vamos ver se está funcionando. Vou dar o restart. Tá aqui o nosso app funcionando. Com a diferença que agora está muito mais organizado. Aqui no main, eu só tenho a função main, que dá o start do projeto. Aí aqui temos a pasta app, tem o arquivo de configuração do nosso app, a classe myApp, onde eu defino aqui as rotas, o tema, tá? E eu tenho aqui a tela principal. Bom, pessoal, eu ainda queria fazer as telas do nosso app, mas eu vou deixar para a próxima aula de forma que esse vídeo não fique tão grande. Então é isso, pessoal. Infelizmente não deu tempo para fazer as telas, mas fazemos na próxima aula. O importante é que vocês entendam os princípios. Por favor, não sejam afobados no começo, não tenham pressa. Saber o que está fazendo é muito importante para que vocês não virem um mero copiador de códigos, beleza? Caso tiverem dúvidas ou dificuldades, deixem aqui nos comentários. Até a próxima aula.